Olá, mulheres. Aqui quem fala é Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Estamos juntas estudando o livro Orações Poderosas para Esposas. Cubra o seu marido de bênçãos e fortaleça o seu casamento, da Sharon Jaynes, da editora Thomas Nelson Brasil. Hoje nós estamos entrando no áudio 4, os referenciais da oração, da cabeça aos pés. As complexidades do corpo humano refletem a sabedoria inexplicável e o poder insondável do nosso Deus infinitamente criativo. A contemplação da incrível beleza de como homem e mulher se encaixam perfeitamente como duas peças de um quebra-cabeça magnificamente elaborado faz o meu coração disparar. À medida que embarcamos nessa jornada de oração por nossos maridos, da cabeça aos pés, faremos uso de referenciais físicos das partes externas do corpo do seu marido para representar aspectos espirituais, psicológicos e emocionais do seu homem interior. Então vamos começar a orar por essa fabulosa obra de arte, o seu marido, a sua mente, as coisas que ele pensa. Vamos começar com uma pequena aula de anatomia. Quando Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, Deus fez cada pessoa como um ser triuno, composto de corpo, alma e espírito. O corpo físico é a parte que conseguimos enxergar e abriga nossos 5 sentidos: o olfato, o tato, o paladar, a visão e a audição. O corpo é uma vestimenta terrena, temporária, que um dia passará e retornará ao pó. Paulo se refere ao corpo como uma casa, 2 Coríntios 5:1. Para aqueles que se unirem a Jesus no céu, ele será substituído por um corpo celestial. Essa é uma grande notícia. O espírito é o homem interior que se comunica com Deus e viverá por toda a eternidade. Essa é a parte que nasce de novo, quando alguém aceita Jesus. A Bíblia nos fala que depois de Adão e Eva pecarem, todos os seres humanos nasceram espiritualmente mortos. Romanos 5:12. Porém, no momento em que alguém crê em Jesus como seu Salvador e Senhor, seu espírito morto recebe vida e vive por toda a eternidade com Deus. Efésios 2:1. Essa é uma notícia ainda mais empolgante. A terceira parte do homem, a alma, é aquilo que constitui a sua personalidade. Tanto o espírito quanto a alma são imateriais, são invisíveis, porém são bem distintos um do outro. O autor de Hebreus escreve: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 14:12. Paulo admoesta aos Tessalonicenses que no todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A alma inclui a mente, a vontade e as emoções. Nós recebemos informações na nossa mente, agimos a partir dessas informações com a nossa vontade e sentimos uma resposta com as nossas emoções. O cérebro é a parte do corpo, é diferente da mente. A mente, na verdade, utiliza o cérebro da mesma forma que nós utilizamos um computador para armazenar, alimentar, processar e procurar informações. Com essa breve aula de anatomia, você agora pode entender por que estamos começando pelo alto ao orarmos pela mente do seu marido. Tantas vezes tentamos modificar a forma como agimos, mas não podemos agir consistentemente de modo diverso do que pensamos ou cremos. E é por isso que a Escritura nos diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Romanos 12:2. O pensamento piedoso produz ações piedosas. O autor de Provérbios expressou a mesma ideia dessa forma: como o homem imaginou no seu coração, assim ele é. Provérbios 23:7. Ao longo das orações, utilizei a palavra carne. Na Bíblia, essa palavra pode significar o corpo físico, mas também as velhas formas de pensar e padrões de comportamento que desenvolvemos quando estivemos longe de Cristo. Permita-me passar uma definição de carne que gostaria que você tivesse em mente quando orasse. A carne é a maneira pela qual programamos nossa mente e nossas ações, a fim de que as necessidades que recebemos de Deus sejam atendidas sem interferências de Cristo. Tão logo nascemos, começamos a desenvolver padrões de pensamentos e hábitos para termos nossas necessidades supridas.
Tão logo nascemos de novo por intermédio de um relacionamento com Cristo, precisamos começar a renovar a nossa mente com a verdade da palavra de Deus para transformar os velhos padrões de pensamentos e agir conforme a imagem de Cristo. O objetivo é deixarmos de viver segundo a carne, a velha forma de termos atendido essas nossas necessidades sem a interferência de Cristo, e começarmos a viver segundo o Espírito, deixando que o Espírito Santo controle os nossos pensamentos e nossas ações. Quando orar pela mente do seu marido, você estará orando pelos pensamentos que lhe vêm em mente, tocando a sua mente e afetando suas ações e emoções. Você estará orando para que Deus guarde a sua vida interior, a fim de que afastar os pensamentos impuros e fazer com que somente os pensamentos de integridade habitem na sua mente. Seus olhos, as coisas para as quais ele olha. Quando Deus criou Adão e depois dele todos os homens, Deus formou como criaturas visuais. Todos os homens são altamente influenciados por aquilo que veem, e as coisas para as quais eles olham afetam seus pensamentos. Se você quiser ter uma ideia do que representa uma tentação para os olhos do seu marido, separe um tempo para assistir os comerciais durante os eventos esportivos. A agência de publicidade gasta bilhões de dólares para descobrir o que seduz aos olhos de um homem e faz com que ele dê a resposta desejada. Imaginem que imagens diretamente a menina dos olhos do ponto fraco masculino e fazem com que ele gaste o seu dinheiro. As agências de publicidade passam a ideia de que ele seja invejado se dirigisse tal modelo de automóvel, que ele seria másculo se usasse tal tipo de lâmina de barbear, que seria sensual se usasse a sua colônia provocativa, que teria amigos e se comunicasse a sua cerveja especial, que seria feliz se comesse aquele lanche saboroso e que seria atlético se calçasse aquele par de tênis de alta tecnologia. Armadilhas visuais podem capturar a alma de um homem e amarrá-lo com laços de insatisfação e descontentamento. Um exemplo claro de atração magnética é exercida pela publicidade ao criar uma sensação de insatisfação. Foi visto numa empresa americana que abriu uma nova fábrica na América Central, porque a mão de obra daquele local era abundante e barata. Tudo correu bem, até que os moradores daquela tribo receberam seu primeiro envelope de pagamento. Depois disso, ninguém mais voltou ao trabalho. Vários dias depois, o gerente da fábrica foi até o cacique da tribo para determinar a causa do problema. E o cacique respondeu: porque nós deveríamos trabalhar, nós já temos tudo o que precisamos. A fábrica ficou parada durante 12 meses, até que alguém teve a ideia de enviar para cada morador da tribo um catálogo. Desde então, nunca mais houve falta de mão de obra naquele local. Os publicitários são rápidos em afirmar: sexo gera vendas. Se uma mulher sedutora for colocada em todos os comerciais, ela chamará a atenção dos homens como nenhuma outra coisa. Nós vivemos em uma cultura saturada de sexo, cheia de minas terrenas visuais, prontas para explodir e destruir a vida interior dos nossos maridos. Um outdoor chamativo, um manequim feminino sedutor na vitrine de uma loja, um anúncio de lingerie no jornal. Essa avalanche de imagens sugestivas atingem os homens o tempo inteiro. Apesar de seu marido não conseguir fugir das imagens sexuais que o bombardeiam ao longo do dia, ele pode escolher desviar o olhar e tornar cativo todos os pensamentos. Por favor, não se descontrole se o seu marido tiver um interesse exacerbado em olhar coisas que não devia. Antes, ore para que ele possa vencer a tentação e tirar os seus olhos dessas coisas. Tanto os homens casados e os que amam suas esposas, quanto os perdidos que estão procurando um escape, têm dificuldade em manter os olhos concentrados nas coisas de Deus. Você não é chamada para ser a polícia de Atos dos Apóstolos do seu marido, mas para orar. Não desperdice tempo lutando contra o seu marido, apontando-lhe o dedo cada vez que ele olhar para o que não devia. Antes, invista seu tempo orando para que ele tenha força de vontade para não olhar para o que não deveria e manter-se focado nas coisas que deveria. Quando orar pelos olhos do seu marido, você estará orando para que as janelas da alma dele sejam totalmente abertas a todas as bênçãos de Deus, ao mesmo tempo que as persianas permaneçam fechadas para qualquer coisa que o inimigo possa usar para distraí-lo ou derrubá-lo. Seus ouvidos e as coisas que ele ouve. Seu marido é atacado o dia inteiro por ruídos. Tudo começa com o toque do despertador e termina com o clique da lâmpada da mesa da cabeceira do quarto. No corredor do dia, seus ouvidos são abarrotados com o toque de celulares, o ruído dos automóveis, o toque das buzinas, as sirenes, chefes exigentes, empregados questionadores, colegas de trabalho conversadores, os estrondos da televisão, a música dos rádios, as perguntas dos filhos e uma esposa que fala muito. Pelo menos é o que acontece aqui em casa.
E assim como as coisas para as quais ele olha, as coisas que ele ouve também afetam seus pensamentos, suas ações e suas emoções. Mesmo que seu marido não consiga desligar todos os ruídos do mundo, você poderá orar para que ele se sintonize naquilo que é útil e se desligue das coisas nocivas. Você pode orar para que ele levante as suas antenas espirituais e detecte a frequência da voz de Deus ao seu homem interior. Ao longo da Bíblia, lemos acerca de Deus falando a homens e mulheres bem no meio da correria do dia a dia. Ele falou com Moisés enquanto este pastoreava ovelhas, Êxodo 3. Com Gideão, enquanto peneirava o trigo, Juízes 6. Com pastores, enquanto cuidavam dos seus rebanhos, Lucas 2. Com Pedro, Tiago e João, enquanto lançavam suas redes. E com Levi, enquanto fazia a cobrança de impostos. Deus inclusive falou com Pedro enquanto ele tirava uma soneca. Ele também pode falar com seu marido justamente no meio de um dia atribulado. Ouvir a voz de Deus não é algo que ocorre somente com supercristãos, se é que existe mesmo essa categoria de pessoas. Isso é algo que acontece com um pescador sem instrução, Mateus 4:21. Com um pastor comum, Êxodo 3. Com um mestre erudito, João 3. Com um funcionário público insuportável, João 18:18. Com um cobrador de impostos longe de ser honesto, Lucas 19:1. Com um soldado endurecido, Lucas 22:50. Com um fazendeiro acostumado ao trabalho árduo, Juízes 6. Com um criminoso condenado, Lucas 23. E com um marido que sai da porta da sua casa para o seu trabalho diário. Você pode orar para que o seu marido seja sensível ao sussurro suave de Deus em meio aos ruídos do seu dia a dia. Ao orar pelo ouvido do seu marido, você estará orando por aquilo que ele ouve, para que ele se sintonize naquilo que é útil e se desligue daquilo que lhe fará mal. Sua boca, as palavras que ele fala. Quando Deus criou o mundo, ele fez com suas palavras. Ele falou aquilo que não existia, passou a existir. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus, os corpos celestes, pelo sopro da sua boca. Salmos 33:6. E disse Deus, haja, e as coisas surgiram. E incrivelmente, quando ele criou a humanidade, a sua própria imagem nos deu o dom incrível das palavras, criativas, poderosas palavras. A Bíblia declara: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Provérbios 18:21. Deus disse aos israelitas: juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Números 14:28. Jesus disse que se falássemos com fé a uma montanha, ela se moveria. Muitos milagres maravilhosos da Bíblia ocorreram porque alguém falou. Jesus curou enfermos, expulsou demônios, ressuscitou mortos, acalmou tempestades e fez secar uma figueira. Tudo isso usando somente o poder das suas palavras. A vida do seu marido é uma tela e as suas palavras são um pincel que cria um retrato da glória e da graça. Ou pelo menos é isso que elas poderiam ser. Com as palavras que fala, ele dá forma ao mundo ao seu redor, seja edificando outras pessoas, seja destruindo-as. As nossas palavras se tornam os espelhos nos quais os outros veem a si mesmos, e as palavras do nosso marido afetam a vida das pessoas com as quais ele entra em contato ao longo do dia. Como o leme de um navio ou a rédea da boca de um cavalo, as palavras do seu marido determinarão o curso da sua própria vida. Tiago 3:3. Existem boas e más notícias quando o assunto é controle da língua. Tiago nos dá as más notícias. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. Tiago 3:7. Porém, o anjo Gabriel nos dá as boas notícias, pois nada é impossível para Deus. Lucas 1:37. Que alívio! Quando orar pela boca do seu marido, você estará orando para que as palavras que ele fala tenham um impacto positivo na sua vida e na vida das pessoas do seu círculo de influência. Você estará orando para que Deus coloque um guarda na sua boca e vigie a porta dos seus lábios. Salmos 141:3.